Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de junho, iniciamos o mês de junho, mês todo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje, a Igreja nos convida a celebrar a memória do mártir São Justino, este homem que deu a vida por amor a Cristo. Assim também nós somos convidados a doar a nossa vida em favor a Cristo e aos irmãos, amando-o com todo o coração, e para que esta realidade possa ser ainda mais frutuosa, peçamos ao Senhor: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouçamos brevemente a história sobre esta memória de hoje de São Justino. Justino viveu na Palestina no século II. Leigo e professor de filosofia, encontrou a fé não pela pregação dos missionários, mas pela busca pessoal da verdade. Elaborou uma síntese do pensamento cristão e seus escritos, dos quais nos restam apenas 2: Apologias e Diálogo com Trifão. Seu exemplo, selado com o martírio, nos leve a seguir a verdade única, Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante então de Jesus, que está em um embate, poderíamos assim dizer, contra os fariseus e os partidários de Herodes, que querem pegar Jesus em alguma palavra. Eles perguntam da liceidade, se é lícito ou não, se é correto ou não pagar o imposto a César, se deve ser pago ou não. Jesus utiliza este momento para dar uma boa catequese a todos nós. Primeiro, ele percebe que estão tentando, pede uma moeda para que possa ser conferida e pergunta: de quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles não demoram muito a responder: de César. Então o Senhor diz a eles e a cada um de nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra nos diz que eles ficam admirados. E hoje,
como estamos vivendo a nossa vida? O que estamos verdadeiramente dando a Deus? Aquilo que devidamente é dele, o que pertence a Deus devidamente. E a nossa realidade? Será que muitas vezes não nos apegamos demasiadamente a esta realidade, ao imposto de César? Peçamos a Jesus que a nossa vida, o nosso coração, possa pertencer inteiramente a Ele e somente a Ele servir, amar, adorar, para que assim possamos, na nossa vida cotidiana, nos unir e nos configurar verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós. Jesus, ao provocar e ao debater com esses que fazem parte dos fariseus ou os partidários de Herodes, também quer nos convocar, nos convidar a reconhecer a graça e a presença dele em nossa vida e que assim o nosso coração possa pertencer a Ele acima de todas as coisas. Assim nos configuramos àquilo que nos diz hoje o Salmo: o coração do justo é firme e confiante no Senhor. Confiante porque Deus jamais nos abandonou. Deus jamais se colocou distante de nós. E, enfim, Deus jamais deixou de acreditar em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.